Luísida, em que ano nasceu? 43. Olha, onde é que fez a escolaridade? Foi aqui em Oliveira de Conde. A primeira professora era uma dona Ema, que era a mulher do doutor Massimiano Ribeiro. E depois foi o professor Quixa. Terminou aqui a quarta classe, que era assim que se Exatamente, chamava, foi fazer exame ainda à Escola Conde Ferreira. À escola do Cargal. Já não era na Conde Ferreira, na Nova. Nessa altura era sempre, a quarta classe era o exame mais importante que havia naquele tempo. Uma escola feminina e outra masculina? Não, era separado, era. Separado? Foram muito rapazes fazer a escola. Isso agora o já exame, não me lembro, mas lembra-se? era muita gente. Depois foi estudar para onde? Qual foi o Não, seguimento? para o colégio, para o Cargal. Ainda apanhei o colégio antigo e depois apanhei já o novo. Porque aquilo antigamente era aquela casa que está hoje, que é dos Pinas. Era aí. E depois é que fizeram o novo. E eu fui para o quarto ano do liceu para o novo. Até ao sétimo ano fez aqui no Cargal ou foi para Viseu? Não, ainda estive em Mangualde, no colégio de Mangualde. O de Mangualde era interno, não me adaptei bem. Lembra-se do nome desse colégio? Era o São José, a dona Felizmina, que era, e o Zeca Alcântara, ainda me lembro. E depois apanhei, e tem piada que eu apanhei lá uma professora que tinha estado aqui no colégio do Cargal também. Terminou lá no sétimo ano, não é? Não, depois isso já foi em Coimbra. Já foi em Coimbra, que eu custou-me um bocado a acabar o liceu, que foi um bocado aos trambolhões. Depois foi para a faculdade? Ainda lá andei um ano e depois mexeu bem, tropa. Naquele tempo era. Mas andou um ano no curso de História, não é assim? Era. Mas que eu depois conheço quem chumbasse não havia remissão, era logo tropa. Estive em Moçambique. Foi para Moçambique. Quantos anos? Estive lá quase 3 anos. Estive sempre em Tete, eu fui para Tete, para o distrito, para a cidade de Tete, e estive numa coisa que era a Companhia de Caçadores de Tete, que era uma companhia lá da província, portanto era tudo soldados naturais cá do continente, como se dizia na altura, eram só oficiais e alguns sargentos. De resto era tudo pessoal de lá. Africanos, indianos, alguns também. Olha, eu cheguei a Tete e a primeira coisa que me disseram, olha lá, o senhor quer ir para o Furancungo, estar lá 6 meses? E eu disse, vou para lá 6 meses. E o Furancungo era uma terra que ficava a 150 quilómetros de Tete. Enquanto Tete tinha um clima, aquilo era quase semi-desértico, tinha temperaturas de 40 e não sei quantos, o Furancungo era no alto de uma serra e tinha temperaturas quase tipo daqui. 4 graus ao meio-dia, no tempo do frio e coisas assim no género. Quem ia para o Furancungo ia passar férias. Eu estive lá 6 meses e mais 6 meses porque continuei. E depois andei aos saltinhos. Estive na Xangara, estive no Mágoa, depois estive na Chiuta, que também era numa serra, estive na Casula, andei 3 meses numa coisa muito engraçada que eu gostava muito, que era, tínhamos lá uns botes daqueles iguais aos fuzileiros e fazíamos 3 dias no Rio Zambeze, 3 dias no quartel, 3 dias no Rio, 3 dias no quartel. E andei assim durante 3 meses, até me vir embora. Veio acabar o serviço militar para um quartel daqui de Ainda Portugal, ou não? era Assim, para ter continuado, mas depois acabei por não continuar. Porque eu estive lá, eu em Moçambique acabei por apanhar mata-bicho, porque uma vez tive um acidente e levantaram um auto, e não sei o que é que fizeram ao auto. Sei que o condutor foi castigado e eu nunca mais se lembravam de mim. E às tantas queriam-me mandar embora e não sabiam como é que me havia me mandar embora. Mas é que estive lá muito mais tempo do que aquilo que devia. Saí de lá,
se não estou em erro, numa terça-feira de carnaval. Nunca mais me esqueceu isso. Claro. E vim de barco para cá. E quem encontrei no barco, que era tripulante estagiário, era o Manetó, de cá de Oliveira de Couto. Mas aquilo era muito engraçado, porque em cada mesa vinha um oficial tripulante do barco, para fazer companhia às pessoas. E o Manetó veio connosco. Era eu, era um médico que vinha de férias e era mais 2 alferes também que vinham de todo. Eu acabei por ser tenente por 2 vezes. E depois era uma coisa engraçada, porque eu, como o meu último nome não é Cid, mas é Trindade, mas quando cheguei a essa companhia no Furancungo, encontrei lá um rapaz que era ali de Cabanas, que já conhecia antes e que me tratava por Cid. E ele era da secretaria e é que fazia lá umas ordens de serviço e punha o pessoal de serviço, e então punha sempre o alfer Cid. E a partir daí comecei na tropa, mesmo lá em Moçambique, toda a gente me tratava por alfer Cid. E como é que foi a continuação da sua vida? Isso foi... Tomei conta ali da Quinta, durante uma temporada, e depois trabalhei em supermercados e acabei por trabalhar nos bombeiros. Mas mesmo ainda está ligado aos bombeiros? Ainda estou ligado, estou no quadro de honra ainda. Eu, nos bombeiros entrei em 75, portanto até hoje. Olha, antigamente os incêndios não havia água para apagar, era tudo à mão, como se costuma dizer, pai pica. E logo aí a diferença é do dia para a noite. Porque não havia carros como há hoje que têm água, não existia. Era a poder de braço, portanto era preciso muito mais bombeiros do que é preciso hoje. Porque eu lembro-me de chegarmos a um incêndio e serem para aí uns 12 ou 20, tudo a bater. Que havia uma coisa que era, ainda hoje existem, mas que eram os abafadores, ou então com terra, essas coisas, que era tudo à mão. Olha, o primeiro incêndio grande que eu apanhei foi um incêndio no concelho de Mortágua, que ardeu quase metade do concelho. Aquilo na altura nem havia, era uma coisa engraçada, Mortágua não tinha um único eucalipto. E o incêndio começou ali na ponte do Rio Cris e foi até praticamente à mata do Bussaco. Portanto, aquela parte direita da estrada do Bussaco ardeu tudo até o Carmulo. Ardeu, porque, foi a primeira vez que eu vi carros com água, porque eram aqueles caminhões cisternas das caves da Mielhada, que encheram aquilo tudo, que era para defenderem a mata do Bussaco, por acaso conseguiram. Porque aquilo nessa altura ninguém tinha água nos bombeiros. Porque a partir daí, aquilo que mordeu tudo, e era tudo pinheiros, aquilo era, o concelho de Mortágua era tudo pinheiros. E então tudo o que ardeu foi cortado e foi tudo posto de eucaliptos. A partir daí é que foi. E depois outra coisa também que me chocou muito e que ainda hoje eu sinto, foi aquele acidente de Alcafaxe. Eu lembro-me do seguinte, nós tínhamos acabado de chegar de um incêndio e estávamos a encher o carro com água. Nessa altura já havia uns carros com água, numa boca de incêndios que havia mesmo à frente do quartel velho do Carregal, ali no muro dos Pinas. Já aquela rua de Salinas já tinha um sentido. Pronto, e portanto era já quem vem de baixo para cima já não se podia seguir por essa rua. E vem ainda, era um Volkswagen da Polícia de Aviação e Trânsito, que ainda existia,
com as sirenes a tocar e seguiu e a fazer-nos uns sinais que nós não percebemos o que era, e seguiu em frente, portanto, em sentido proibido. Ninguém percebeu, então, onde é que eles vão feitos doidos? E, entretanto, porque naquele tempo ainda não havia, lá estava outra coisa que mudou, não havia rádios, não havia comunicação, a comunicação era ao telefone, o que havia. E, entretanto, acontece isso e começa o telefone a tocar, que era para avisar que tinha havido um acidente dos comboios. E nós fomos todos para Mangualde. Aquilo devem ter telefonado lá de Mangualde ou de Nelas ou coisa do género para ali para o Carregal. Porque não fui eu que atendeu o telefone, isso não sei quem foi. Sei que cheguei lá e ainda hoje me cheira tenho no nariz o cheiro, porque aquilo era a mistura. Isso é um bocado cru, porque era a mistura do cheiro daqueles plásticos dos estofos, da carne queimada dos cadáveres, e esse cheiro ficou-me, ainda hoje o sinto. Porque nós já não chegámos logo na primeira entrada. Depois foi um dia e no dia seguinte voltei a ir para lá. Voltámos a ir para lá e aí já ainda conseguimos apanhar uma senhora viva. Não, e depois outra coisa, nesse tempo ninguém tinha material de desencarceramento, não havia nada desses materiais que há para... Portanto, a CP tem um equipamento disso, mas agora os bombeiros têm esses equipamentos, toda a gente tem, e naquele tempo não, havia um ou dois que tinha isso. Um dos comboios ardeu todo, mas por sorte só um é que ia cheio, que era o Internacional, o outro era o que ia para cima, o que vinha de cima praticamente não trazia quase ninguém. E ainda hoje há quem diga que ficou lá muita coisa enterrada e não se sabe propriamente quantas pessoas morreram. Não, porque antigamente não havia, os comboios não tinham uma lista de passageiros. E aquele comboio, o Internacional, quando ia para a França, ia sempre lotado. Aquilo foi o final das férias para muitas pessoas. Foi em setembro. A última viagem mesmo. Foi em setembro era o regresso. Sim. Como é que é a sua vivência em torno com a sua mãe, com o seu irmão e com estas famílias de Oliveira de Conde que também são... Isso com as famílias de Oliveira de Conde, eu lembro-me, por exemplo, ali com a dona Luísa Sobral, que era muito amiga da minha mãe. A porta estava sempre aberta, da casa da dona Luísa, e nós praticamente diariamente estávamos em contacto com ela. E na Mochada a mesma coisa. E depois lá em cima, na Quinta do Boiço, que era a casa da dona Margarida, aí é que havia mais distância. E depois havia aqui a dona Ernestina, que isso aí era quase uma coisa à parte. Também Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa Trindade. Eu lembro-me, por exemplo, para o Boiço era muito engraçado, porque os jantares antigamente eram cedo. Jantava-se, o jantar era sempre por volta das 7h30, portanto no verão a noite era muito comprida, o dia era quase... E então depois do jantar íamos a pé lá ao Boiço, fazíamos lá um bocado de serão e vinhamos para cá. Eu lembro-me que até entrávamos ali no portão da Quinta e ia-se por dentro da Quinta. Portanto, a família do Boiço é uma família numerosa, Era muita gente, era. Olha, havia uma coisa engraçada que era, mas isso não tem nada a ver com o Boiço, tinha a ver com a dona Luísa Sobral, porque ela tinha uns sobrinhos que eram filhos do Dr. Maurício de Cabanas, não sei, e que vinham para aqui nas férias no verão, para a casa da tia. Eram dois mais velhos que eu e um mais novo. Portanto, era o meu irmão e eu. E depois era muito engraçado porque aquilo passávamos
Eles vinham em agosto e de setembro, e nós passávamos o mês de agosto e de setembro, porque era aquilo não sei a propósito de quê, mas deve ter havido uns Jogos Olímpicos ou qualquer coisa, e andávamos a treinar atletismo durante o verão todo. E depois fazíamos aquilo que pomposamente chamávamos as Olimpíadas. E a minha mãe fazia umas medalhas de cartão com aquele papel brilhante, metálico, um amarelo, um prateado e um avermelhado que era primeiro, segundo e terceiro lugar. Tu sabes o que é medir 1000 metros com uma fita métrica de 1,5 m? Porque na altura não tínhamos outra coisa e chegámos ao extremo de medir 1000 metros com uma fita de 1,5 m, que era aquelas fitas da costura que existia, que era o máximo que havia. Era corrida de 100 metros, o peso foi o Joaquim Caipira que fez na fundição do Carregal, um peso de 1 quilo. Olha, por exemplo, aquilo foi de tal ordem que um dos sobrinhos da Dona Luísa Sobral, que é o coronel reformado, depois acabou por ser até cronometrista da Federação Portuguesa de Atletismo, porque o tipo também depois enveredou, mesmo dentro da tropa, enveredou por essa parte do desporto. E não era esse senhor que estava ligado à aviação? Não, isso era um irmão. O irmão era piloto de helicópteros. E estava ali, numa base aérea, não sei, lá para baixo, não sei se era em tanques, que era. E vinha aqui muitas vezes, porque ele estava na parte de instrução. E houve uma história muito engraçada, que era com uma criada da Dona Luísa, ali a Maria Luísa Carreira, que trabalhava lá, e uma vez a senhora não estava e ele andou aí a dar umas voltas. E depois a Dona Luísa chegou e diz ela: minha senhora, sabe, o senhor capitão veio aí de helicóptero e esteve aqui, perguntou para a senhora, eu disse que a senhora não estava. Ele disse-me que vinha no domingo, que vinha almoçar. Opa, e tudo isto de um helicóptero a trabalhar para o chão. E ele depois contava que não percebeu nada da conversa, mas ela é que achou-se que tinha dado o recado certo. Ou se ele veio aí dezenas de vezes, dúzias. Vinha eu não digo, mas quase para aí mês a mês, ou vinha aí. Eu, uma das vezes, pôs-se ali por cima de umas casas velhas e com esta telha antiga, aquilo levantou o telhado todo. Levantou o telhado todo da casa, já 70 e tais, já. E agora estava-me a lembrar de uma coisa. Quem é que construiu esta estrada aqui até ao rio? Há uma história muito engraçada, porque a estrada aqui que passa aqui é 230, que vem da Serra, não sei se acho que é da Covilhã, vai até Águeda. E havia um bisavô meu, que era um engenheiro das obras públicas de Viseu, que era general na época, eram militares, que foi ele que esteve aqui a construir a estrada. Portanto, a parte que vem de Oliveirinha, ele depois até construiu. A única coisa que ficou para trás, que não fizeram por causa da ponte, é aquela parte nova que está agora feita do Carregal a Tondela. Depois continua lá para o Caramulo, isso também foi ele que fez. E aqui foi ele que fez, e o mais curioso da história é que quem lhe aguçava os picos e as ferramentas, quem seria? Nunca ouviste falar no Ferreiro Velho, que era o bisavô do Pedro Requicha? Esteve aqui em Oliveira de Conte antes da filha se casar com o meu avô. Porque a seguir, depois é que tinha uma filha que se casou com o meu avô Nicolau.
Materno, pois. Mas há outra história bem engraçada que também, eu tinha o meu avô paterno, pai do meu pai, era tabelião. O tabelião eram os notários antigos, não era? O sujeito era de Aveiro, mas foi parar a Chamusca, se não estou em erro, e daí é que era até a minha avó paterna. E depois veio parar aqui a Santa Comba, também como tabelião, notário. E também esteve aqui em Oliveira de Conde, porque veio fazer a escritura do casamento do último Visconde de Oliveira de Conde. E quem vinha com ele, já nessa altura, a acompanhar, que andou sempre a acompanhá-lo nessas coisas de notário, era um tio meu, um padre, que depois até era o encarregado da Câmara Eclesiástica ali de Viseu, porque sabia dessa parte de notariado. Esse meu tio era tão culto que uma vez veio um padre alemão a Viseu. Nem o padre alemão sabia português, nem o meu tio sabia alemão, não é? E então entenderam-se a falar em que língua? Em latim. Tanto de lá como de cá falavam latim. Latim fluente, não é? O nativo latim, porque ele era professor de latim também. Não era muito corrente, não. Naquela época já não era corrente fazer isso. Princípios do século XX. Princípios do século XX. O seu pai também não era de cá de... Era de Viseu. O meu pai foi sempre foi criado em Viseu e também bombeiro durante uma série de anos. E o meu pai também era segundo comandante dos bombeiros de Viseu. Como é que era Oliveira de Conde ainda no tempo do Estado Novo? Havia aí uma coisa que era normalmente era os barbeiros, é que era o local de convivência, mas aqui não, era a mercearia do Brito. Era o local de convivência, que aquilo era todas as tardes, juntava-se lá 3, 4 pessoas e estávamos ali às tardes à conversa. E eu, como era mais miúdo, ia para lá e ouvia aquelas histórias. Aquilo era a mercearia, até era na altura era uma coisa mais, porque ele tinha feito obras. Aquilo era uma loja antiga, uma loja que era, eu ainda me lembro de ouvir falar que era a loja do Leandro. A casa, dizia a minha mãe que esse Brito deu cabo dela porque a casa era muito antiga. E tinha umas colunas e ele fez umas obras e pôs aquilo um bocado indefinido. Mas tinha uma taberna ao lado e do outro lado era a mercearia. Mas o convívio das pessoas era na parte da mercearia, não era propriamente na taberna. Porque aquela mercearia, na época, o Brito velho tinha uma mercearia em Lisboa. E quando veio para aqui, ele era daqui, tinha ido em miúdo para Lisboa e lá fez a vida. E depois, quando veio para aqui, na época, ele vinha lá com aquelas coisas, com aquelas ideias de Lisboa, portanto, veio desenvolver a parte de mercearia. Isto era quase um luxo, vinha para aí gente fazer compras do concelho todo e alguns até fora do concelho, vinham cá à mercearia Brito. Porque tinha produtos que não eram muito habituais existir na aldeia. A própria postura deles, de casaco. Era sempre de calça preta, casaco sempre de casaco de caqui e até com umas mangas para não sujar. Eles já utilizavam para a época, aquilo hoje era impensável fazer-se assim, mas na época foi um desenvolvimento e então no aspecto de artigos
que não existiam cá nas aldeias, isso, porque naquele tempo era o posto do correio, era a mercearia e era a taberna. Isso do correio não vale a pena falar, porque houve lá muitos problemas, que havia muita notícia que se sabia sem ninguém saber porquê. Ultrapassava as normas. Mas aquilo a loja era muito engraçada porque vinham pessoas de férias, juntava-se tudo no Brito, portanto conheciam-se as histórias que vinham de Lisboa. Havia um sujeito muito engraçado, que eu tenho pena de nunca ter ouvido isso, mas que contava, era um senhor Bandeira. O senhor Bandeira tinha uma casa aqui, ali naquela ruazita ali por trás, que também nem sei qual era a casa, mas ele vinha cá só passar férias. E era ponto no Teatro Maria Vitória. De maneira que sabia as revistas todas, tudo de cor, sabia tudo. E chegava ali, estava ali às tardes a dizer as revistas e as piadas das revistas, contava aquilo tudo. Porque aquilo ali era um centro político, ainda que fosse um bocado de direitas, mas discutia-se lá muita política. Tu nunca ouviste falar num Padre Fausto que esteve aí? Tinha ali discussões porque ele era todo de esquerda, esse padre. Esse padre era todo de esquerda, para a época era quase impensável, mas tinha para lá discussões. Tínhamos o seu primo, Tudela, que era Não, arquiteto. era o meu tio, era o meu tio Pedro Tudela. Sim. Tinha um jeitão, tanto que ele chegou a escrever umas peças e umas coisas. E depois ensaiava, e ele tinha um jeitão para o teatro, e fez aí quase uma companhia de teatro. Eu ainda me lembro de lá ter ido ver, era pequenito. Era ali aquele Joaquim Carreira, e depois mais uma série de pessoas. E depois, não sei se o meu primo, que era o filho desse meu tio, acho que sim, que fazia os cenários lá para... Mas isso era o filho desse meu tio, porque quem ensaiava era ele. Era o arquiteto. Pronto, ele aqui no concelho fez o colégio, fez depois aqui a casa paroquial e o salão, fez a capela de Alvarelhos e a capela de Vilamião. Ele começou aqui por Viseu. Ele nunca foi arquiteto, acho que nunca chegou a ser arquiteto da Câmara de Viseu. Da Câmara de Viseu nunca chegou a ser arquiteto. Ele foi professor, foi na Escola Industrial. Depois trabalhou com um arquiteto lá de Viseu, porque ele depois acabou por fazer em Viseu a central de caminhonagem. E esse tal meu bisavô, que era engenheiro, que era militar, fez em Viseu o projeto da Câmara. A Câmara Municipal de Viseu foi projeto desse meu bisavô. Esses Cides eram uma família engraçada, porque esse meu bisavô era engenheiro. Havia um que era arquiteto. Olha, fez uma das torres da Senhora dos Remédios de Lamego. Era arquiteto, que deu origem à família Sobral Cid. Pronto. E a geração seguinte também se vem a demarcar, ainda trabalha na RTP, Sim, também tudo na parte de cenografia. Relacionados com arte, mas isso era uma coisa engraçada, porque o meu bisavô Ferraz, que era médico, que era o pai do meu avô, tinha um jeitão para o desenho, uma coisa fantástica. Portanto, o jeito de desenho vem lá dos dois lados da família. Lembra-se de figuras engraçadas, personagens? Olha, lembro-me de um castiças. Que é mais antigo, que era um Zé Calção. Opa, era um velhote muito engraçado, muito pândio, que tinha, se não estou em erro, ele tinha estado no Brasil, a casa onde é agora, que era a casa do Tonho do Boiço. Ah, sim. A casa desse Zé Calção era aí.
E o terreno era desse velhote. Aquilo depois foi parar ao Tonho do Boiço, não sei como. E então, esse Zé Calção tinha a sanfona, que era uma concertina que tocava. E depois, naquele tempo não havia seguranças sociais, quem não tinha dinheiro tinha que andar a pedir esmola. O Zé Calção era um desses. Aos sábados. Não, mas só se podia pedir aos sábados. Aos sábados é que vinham esses pedintes todos bater à porta das pessoas. Mas já era velhote, naquele tempo já era velhote. E então tinha uma coisa que era os diabitos do Zé Calção. E os diabitos do Zé Calção era uma coisa que eu uma vez entrei lá, eram uns gatitos, uma coisita assim deste tamanho, muito sujos, porque ele tinha lá uma gata velha que tudo quanto nascia ele criava tudo. E eram os meus diabitos, ele é que dizia que eram os meus diabitos. Não, mas esse até tinha uma vida mais ou menos equilibrada, é? Equilibrada, porque tinha umas terrasitas, cultivava e tal, e ainda não era dos piores. E depois havia um outro, também, mais ou menos da mesma época, que era um Zé Cândido. Esse é que tinha uma casa na Quelha. A casa da Quelha, não sei, era ao lado do Cineta. Da casa do Cineta. Era uma casa que é ao lado do Cineta. E a minha mãe ajudou muito porque esse coitado não tinha absolutamente nada, e acabou por metê-lo em Viseu, naquele asilo que havia em São Caetano. São Caetano, pronto. E aquilo era morte certa, porque o diretor o dizia mesmo, não estavam habituados a tomar banho. Iam para lá, tomavam banho, não digo todos os dias, mas bastas vezes, e a própria higiene matava-os. Mas ele era muito pânico, porque era muito amigo da minha mãe, eram umas grandes amizades. E uma vez, eu até lá dessa vez fui lá com a minha mãe. E então, estava na cama e veio não sei quem era lá, não sei se era uma freira. Olhem, esta é que é a minha senhora. Porque o homem acho que contava lá que havia uma senhora que o ajudava. E depois ele deu a casa dele à minha mãe. Portanto, a minha mãe, teoricamente, é que era a dona da casa dele. E a minha mãe, por sua vez, não sei o que é que fez com a casa, porque aquilo não havia registros, não havia nada. Mas não sei se a deu para a Conferência de São Vicente de Paulo, não sei o quê. Que havia aí, não era? Porque depois ali havia, lembra, já um convite falar no Cineta Velho. Esse Cineta Velho também tem uma história muito engraçada, porque havia aí uma quadrilha que eram dos fiéis, que andavam aí, assaltavam casas, e era o mau ladrão e o bom ladrão, que aquilo era no Santo, há há uns que são descendentes deles. Esse grupo tinha o nome, não se lembra? Ah, não, isso não sei. Era o quartel-general. Ah, era. Não, mas olha, aquilo não era... Não, era organizado. Não, mas eles foram... Havia um armazém de mercearias em Oliveirinhas, que era dos Silvas, e uma vez foram lá, assaltaram aquilo. E depois, não sei, estupidamente, digo eu, a GNR foi lá dormir uma noite para ver. E não é que eles voltaram lá e aquilo acho que ainda deu para o torto, que ainda andaram aos tiros. O Cineta, segundo se dizia, pertencia a isso. Pronto. E o meu avô tinha, ali na quinta, que eu era miúdo, portanto, ainda me lembro disso, tinha o maior eucalipto aqui da Beira Alta. Era uma árvore que hoje em dia já ninguém lhe tocava, porque aquilo era uma coisa enorme. Bom, sei que quem comprou aquilo foi um Zé Mendes, que era tio do Zé Mendes Pereira, aquele do Cabeço.
Pronto, e aquilo serraram, porque aquilo ainda era a antiga, à mão, com traçador. Sei que tiveram que emendar o traçador, porque não havia traçadores com aquele diâmetro, e andaram 8 dias para cortar aquilo. Ao fim de 8 dias, a árvore assentou. Manteve-se em pé. Manteve-se em pé. 12 homens para abraçar. Lá o Chico Nogueira uma vez ganhou um garrafão de vinho por causa disso, porque era preciso 12 homens numa aposta. Pronto, e aquilo assentou e não havia meio de cair. Então lá andaram com umas técnicas, puseram umas cunhas, mais não sei quantos, e mais não sei o quê. E era preciso, não havia tratores, era conjuntas de bois, era preciso alguém ir lá acima, amarraram umas correntes e uns cabos de laços, que era para puxarem com uma junta de bois para aquilo cair. Ninguém queria lá ir porque o eucalipto escorrega. Quem é que havia de ir? O Sineta. Foi o único que se ofereceu. Lá lhe pagaram não sei o quê. Tinha ali naquela... Havia uma casa que era o Antunes de Vilamião. Tinha sido assaltada 3 dias antes, ou uma semana antes, não sei o quê. Amigo Sineta chega lá acima, convence que era a última coisa na vida que fazia e começa a despejar as asneiras todas que tinha feito. Não sei o quê, olha lá está. Ninguém sabia quem é que tinha ido roubar a casa do Antunes. Mas, olha lá está a casa do Sr. Antunes. Isso é que lá tinha um presunto. E a chouriça. Pronto, toda a gente ficou a saber quem é que tinha ido roubar a casa do Antunes. Mas aquilo, o eucalipto acabou por cair sozinho, porque veio uma ventania e acabou por cair sem ninguém mexer. Havia um que era o chamado Pego, porque chamavam-lhe Pego, porque a mãe dele tinha ido lá para baixo, para o Alentejo, e depois veio de lá com a criança. Então, e como eram de lá, é que o chamavam Pegos. E o homem ficava muito ofendido quando lhe chamavam Pego, e quando faziam quac, 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 porque ele tinha uma deficiência um bocadinho ligeira, mas então dizia asneiro, era comiquíssimo. E depois havia uma história, que era essa dona Joana Moreira, que era toda, não se podia dizer asneiro, uma vez, então era, então o António, que ele era António Marques, António, tu não dizes asneiras, não, minha senhora, pega lá 25 tostões e não dizes asneiras, filho, exato. E depois havia aí um velhote muito engraçado, Sr. Manel, que era o Gato Velho, que era o pai do Albano Gato. Então era muito engraçado, porque era o meu genro. O meu genro era o Dr. Herculano. Era o pai, o avô o bisavô do Pedro Quixo. Que tinha lá uma data de criadas em casa, e era uma coisa. E então, esse Sr. Manel, o Zé Nunes, quando fez a fundação, mas antes de estar a fundação a funcionar, ali na Casa Grande, naquele último portão, abriu lá um consultório médico. Vinha o Dr. Massimiano e eu acho que era o Manuel da Costa também lá vinham. E aquilo funcionou ainda durante muitos anos. E uma vez a minha mãe encontrou aqui o Sr. Manuel ali ao pé do Brito. Então, Sr. Manuel, onde é que você vem? Venho agora ali do médico. Eu tinha uma bronquite, uma coisa boa. E ele receitou-me uns cigarritos para resfogar melhor,
pronto, até pego lá 25 tostões para lá comprar os cigarros. E depois havia aí uma muito curiosa, porque a mulher era a joia, poetisa e tinha meia filósofa. Sim, sim. Porque era uma pessoa muito estranha, porque ela, coitada, morreu na miséria quase, porque nunca quis ter bilhete de identidade, porque tinha nascido no Brasil. Ela nasceu no Brasil e cá não tinha bilhete de identidade e nunca quis. Andou muita gente de roda dela para ela ter bilhete de identidade, que era para ter uma reformazita, e ela nunca quis. Mas fazia versos, que era uma coisa, e contava umas histórias, e essa era muito engraçada. Vendia, era sardinheira, era sardinheira, exatamente, era isso, era sardinheira. Era engraçado falar do Alberto Travanca, que também era uma... Oi, esse era muito engraçado, porque esse era um jeitoso, consertava uma coisa que hoje já ninguém conserta, guarda-chuvas, sabia os calendários até o ano 2000, naquele tempo, de Páscoas, de festas móveis, sabia dizer em que dia que calhava. E depois também adivinhava nas mulheres grávidas se era menino, se era menina. Tinha assim umas habilidades, ele era um bocado estranho, mas sabia, naquela época havia essas pessoas que sabiam. Era um dom? Eram uns dons, E esse então analfabetíssimo. E depois havia uma aí que era uma que era conhecida por bruxa, não sabes dessas? Não. Que era a avó do Tonho do Boiço, uma domicília. Opa, coitada, o menino não tenha medo de mim, que dizem que eu sou bruxa, mas eu não sou nada bruxa, costumava ser. E havia aí uma velhota que eu gostava muito dela, e o meu irmão também, que era a Mabilinha Correia. Opa, essa dona Mabilia Correia, ela tinha uma irmã que era professora primária, em Lisboa. Ela era reformada da cantina do Liceu Camões, de Lisboa. E depois veio para aqui e vivia ali. Era uma fulana muito engraçada, porque estava sempre à janela. E passávamos, eu e o meu irmão passávamos da escola, meninos, e ela frequentava muito lá a casa do meu avô. Era a senhora para ir lá, jantava, ia lá visitar e depois ficava para jantar, e assim, e dava-se muito bem lá com o meu avô e com a minha avó. Mas era a parte engraçada, é que era, meninos, não querem entrar, querem um jerupiti. Era o jerupiti, era um cálice de jerupi. Agora nós tínhamos 6 anos ou 7 anos, mas ela tinha lá uns bolitos sempre, dava-nos uns bolos e dava sempre um cálice de jerupi, que era o jerupiti. Oh menina, mas eu sei que ela tinha umas tensões, que era uma coisa brutas, e o doutor Correia tinha medo de cá vir, que uma vez rebentou-lhe com o aparelho, uns aparelhos antigos de medir a tensão, ela rebentou-lhe com o aparelho. E tinha lá uma coisa que eu encantava-me com aquilo, que era um violão. Olha, por exemplo, pessoas notáveis que eu me lembro, lembras-te, ouviste falar num pintor que era o Dr. Carlos Olavo, de Oliveirinha. Por causa dele, porque ele era republicaníssimo, mas por causa dele, o Abel Manta. O Abel Manta esteve cá em Ribeiro de Conde e pintou Oliveira de Conde. Pronto, e houve um quadro até do Abel Manta que ficou lá em casa dos meus avós a secar, porque ele deixou lá ficar, pintou, fez uma coisa que havia até postais que era lá de cima de uma palheira da eira lá de casa. Portanto, aqui para Oliveira de Conde ele pintou isso. Veio cá o Aquilino Ribeiro, por causa
do Carlos Olavo. Não do Carlos Olavo, era tudo por causa do Carlos Olavo. Veio o Aquilino Ribeiro, que até lhe mostraram estes quadros que estão ali na igreja, que era para ver se ele desenhou um bocado dos quadros, mas veio cá. Era muito curioso, porque ele era republicaníssimo, do tempo daqueles republicanos da primeira República. Ele esteve na Primeira Guerra Mundial e também foi preso. Esteve prisioneiro, até tem um livro por causa disso. O irmão também esteve preso, e também escreveu. Ele fazia uma coisa muito engraçada, que era no dia 5 de outubro, não tinha problemas nenhum, porque ele era o senhor doutor advogado, fazia uma grande almoçarada e convidava normalmente monárquicos, pessoas da situação, e mais não sei quantos, e mais não sei o quê, para comemorarem a República. E então ia, mas ia tudo, aquilo levavam tudo para a brincadeira, e então era esse doutor Maurício, que era da União Nacional, e mais não sei o quê, levava uma gravata vermelha, sabe? Um primo meu, que era ali o da Guarita, o Dom Bernardo, uma das vezes foi ao almoço de casaca, mas viram com a casaca do avesso, porque era monárquico, como ele era monárquico, um almoço republicano tinha que virar a casaca. Em relação a esse Dr. Carlos Olavo, houve um padre, que era o Padre Norte, que teve problemas com o bispo, porque frequentava a casa do Dr. Carlos Olavo naquela época. Mas o padre safou-se bem, porque justificou as visitas ao Dr. Carlos Olavo, que era por causa para ver se o convertia. Não, mas é verdade. E só há um livro do Saraiva que fala nisso. E há uma coisa que tu não sei se sabes, porque é que aquela casa ali, que é de Soares da Albergaria, porque é que foi comprada, porque é que era da Dona Ernestina. A Dona Ernestina tinha sido casada, e pronto, com um senhor Roquete, ou não sei o que era. E deixou, não sei, acho que ou se separou, ou ele morreu, ou não sei o quê. Depois a seguir casou-se com o capitão Américo Olavo, que era irmão do Dr. Carlos Olavo. Nessa altura já era ele ministro da Guerra. Sim. Pronto. E este Dr. Carlos Olavo, uma vez, disse ao irmão, opa, lá em Ribeiro do Conde, que ele já tinha a casa aqui, há um solar antigo, todo arruinado, que tem lá o brasão da família da tua mulher. Disse-lhe, olha, compra-me isso. E ele comprou. E o irmão, o Américo Olavo, como foi morto numa revolução, já nem chegou a conhecer a casa. Entretanto, como ele morreu, a Dona Ernestina casou-se terceira vez com o Nunes de Carvalho, que era o que tinha pasta. E foi ele que fez as obras. Para já não para já era separada. Porque aquela parte da varanda não estava fechada. As casas era uma casa de cada lado, eram duas casas. Acha que Oliveira do Conde pode ser no futuro? Continuar a ser uma terra interessante? Dê-nos a sua opinião. De cultura, isso é que deve ser.